Olá Brasil, seja bem-vindo a todos, é um prazer conversar com todos vocês e onde quer que nós venhamos chegar, caso queira compartilhar. Nós precisamos observar que todos nós, quando não estamos envolvidos, eles querem nos envolver sobre alguma coisa. Então, essas pessoas, né? Essas pessoas e pessoinhas que se encontram hoje como políticos, postos por pessoas, por contribuintes, que eu, a partir de agora, vou substituir pessoas para se identificar melhor o contribuinte. Então, o contribuinte, por via de estar numa decadência, não porque o contribuinte deseja estar numa decadência, porque ninguém quer estar numa decadência, essas pessoas, as pessoinhas, eles colocam a democracia, que também é o povo, que é o contribuinte, coloca o contribuinte sobre essa pendência financeira, coloca o contribuinte sobre essa condição. Ou eles colocam ou tentam envolver você nas mentiras. Porque, olha, a ciência, a política é a ciência do bem comum. A ciência política é a ciência do bem comum. É um comportamento único que nós começamos com duas pessoas, com o tratamento do respeito. Não importa se você esteja conversando com uma pessoa, um homem ou uma mulher, você tem que manter o respeito. Você tem que manter a dignidade que começa com você. Ninguém é obrigado a ser desrespeitado. Temos que entender que tudo que se move nesse Brasil depende de você. Mesmo que você não trabalhe, mesmo que você não tenha o que podemos chamar concreto a sua vida financeira. Mas digamos que os pais possam dar uma mesada. Mesmo que os pais, ele pague escolas, faculdades, banque roupa, calçado, comida, ele está contribuindo para o que podemos chamar dinheiro do contribuinte. Mesmo aquelas pessoas que não têm concreto a sua fonte de renda, mas tem um intermediário que é os pais, também você contribui para que o Brasil possa arrecadar. Isso é a fonte pai e filho, tem duas nascentes, tem duas fontes. Fonte de impostos. É uma nascente com duas fontes. Então você precisa gastar, você gasta com a bala, você gasta com a bebida, você gasta com uma balada, você gasta com o churrasco, você gasta no supermercado, você gasta com a roupa, com calçado, com peças de uso íntimo, mas você gasta, então você está contribuindo da mesma forma. Então quer dizer que temos uma fonte com jorrando dois tipos de impostos. Então acreditamos que você também faz parte do que chamamos contribuinte. Essa é uma forma divisória bem mais clara, bem mais justa das pessoas compreenderem o que é o dinheiro público. Nos últimos 100 anos, as pessoas só vivem e só ouvem falar de dinheiro público. Não existe dinheiro público. Nunca existiu. O dinheiro é do contribuinte. Vendo-se que quando se cria uma instituição, uma autarquia que sai do poder, que é aquela tão maravilhada palavra retórica que todos nós já ouvimos falar e ficamos até bem na fita, como se diz a história, na foto, porque as pessoas, todo o poder emana do povo. E aí, quando nós votamos, fazemos com que essas pessoas possam criar esses meios, nós encontramos essas mesmas pessoas, essas pessoinhas, tentando de todas as formas sufocar a fonte. Hoje, para ser bem exato, você é um contribuinte, conforme o artigo 170 da nossa Constituição, que toda a base econômica nasce do trabalho humano e da iniciativa privada. Então, quer dizer que você é que contribui para sustentar todos, a todos, sem exceção. Não importa a condição em que você se encontre.
Não importa. Você sendo estudante, não importa. Se você tem fonte de já trabalho, não importa. Você é o que dá o suporte para que tudo isso esteja acontecendo. Essa é uma das consciências que é preciso romper esse silêncio que eles nos colocam, que eles fazem questão de falar dinheiro público. É um desvio, é um gatilho para que você não possa se preocupar. Ah, não, a praça é pública, mas a praça foi feita com dinheiro do contribuinte. O asfalto, não, isso aqui foi a prefeitura, um serviço público. Mentira, a empresa que está asfaltando, que pertence à autarquia, que pertence à prefeitura, é paga por você, o asfalto é pago por você, a Caterpillar, o rolo compressor, o operário que está jogando asfalto, todos eles são pagos com o dinheiro do contribuinte. É com o dinheiro que você compra um arroz, um feijão, com o dinheiro que você compra uma roupa, que você compra uma bebida, é com dinheiro, com o seu dinheiro, com a fonte é você. Então você é o contribuinte. Então nós encontramos em certas ocasiões mais constantes e corriqueiras, que faz com que você se sinta escolhido, né? Escolhido ou recolhido ao canto, que não se faça ou não se tente ou não vão tentar fazer com que você possa pensar que você é o contribuinte. Ah, não, eu vou quebrar essa praça aqui. Não, a praça é do dinheiro, porque de novo eles vão fazer. E quando faz uma praça custou 200 mil, a próxima vai ser 600 mil e quem vai pagar é você. Então eles fazem isso com as pessoas e vão trabalhando. De repente vem aquela palavra liberdade. A liberdade de expressão não é bem difundida. Ela é marco para uma luta que tornam eles evidente de uma luta que vai provar a um grupo que está dentro de um gatilho e que não tem uma forma de levar essas pessoas a pensar. Pelo contrário, é sempre levar as pessoas a não pensar. Por isso as mentiras constantes. Por isso as mentes de dia e de noite. E aí sobra, ainda para machucar o povo, sobra a esperança. Você tem que lutar contra a esperança. Porque a esperança, ela é o que luta contra a realização. Ah, mas normalmente a esperança é a última que morre. Pois é, a última que morre, porque Jesus já morreu. Então as pessoas falam essas coisas, esses gatilhos, e as pessoas estão acostumadas a ouvir isso. Ouvir o não. Ouvir o não é bom. É bom. É bom quando você não está preparado. O não prova que você não está preparado, porque se você estivesse preparado, o sim estaria constantemente no seu caminho. Quando você não está preparado, é evidente que você vai receber o não. Você quer competir com pessoas que estão há 1000 anos na sua frente? Tem uma frase que diz: se as pessoas se cansam com quem anda a cavalo, com quem anda a pé, imagine com quem anda a cavalo. Então você está querendo um cargo de uma grande empresa e está competindo com pessoas que estão a cavalo, você que está indo a pé. E outros que estão a pé, você está se cansando. Não é para mim. Não, desenvolva, não aceite esse gatilho dessas pessoas. Então, quando as pessoas se encontram nessa dormência, o que ocorre? As pessoas passam a apostar que há uma oportunidade nas mentiras. Que essas pessoas, eles vão dar essa oportunidade. Essa oportunidade, que se eles estão te oferecendo isso, é porque ele já tirou isso de você. Ele tirou isso de você. Ele tirou a dignidade de você pensar. Ele tirou a dignidade de você dizer: eu vou fazer. E quando alguém diz não, serve também para que você possa entender que não está preparado. É evidente que você é uma pessoa inteligente, você vai perceber que eu não estou preparado para isso. Porque se você assumir um cargo em que você não esteja preparado ou preparada, você vai ser
um instrumento de manobra para que essas pessoas possam se aproveitar de você e amanhã ou mais tarde você estar numa delegacia. Durante esses 16, 20 anos que se passaram, a maioria das pessoas que estiveram na cadeia por se envolver com políticos, entre aspas, de esquerdas, que eu repito, são instrumentos que têm por pôr em prática um ensinamento ou instruções e que eles fazem o máximo possível para que você entenda que essas forças estão bem distantes de você. Essas forças estão tão longe de você como nós estamos na Lua. Eles fazem você entender que não, isso é um organismo internacional, um organismo que nós estamos surpreendidos, não sabemos por que dominamos isso, não sabemos por que praticamos essa maldade com nossos compatriotas, com os nossos conterrâneos. Não sabemos por que permitimos que o crime se aflore de forma tão absurda, porque nós não sabemos quem está nos mandando. Se você acreditar nisso, eu não sei mais o que eu vou acreditar. Eu não sei mais. Eu saio um pouco da minha normalidade quando eu consigo ouvir pessoas a contar essas histórias de carochinhas. Essas histórias do Chapeuzinho Vermelho, e as pessoas estão acreditando. Sai, não sai, as pessoas estão dizendo, não, isso aqui é do governo mundial. Olha, normalmente as pessoas não estão sabendo nem o que está ocorrendo nos confins desse Brasil, nos rincões desse Brasil. Normalmente as pessoas não sabem nem a rua debaixo de onde está morando. E as pessoas estão falando sobre comportamento que até podemos mencionar, porque há uns 40 anos atrás as pessoas tinham nas escolas um estudo social e política que nós sabíamos o que o Rio Grande do Sul produzia, o que o Paraná produzia, o que o Nordeste produzia. Nós sabíamos as rendas per capita de cada capital, sabíamos das cidades, dos estados. Isso nós tínhamos. Então, ver que no passado nós tínhamos uma base para compreender uma política nacional. Hoje nós não temos isso. Então, nós não compreendemos o que o vereador da sua capital, da sua cidadezinha, lá nos rincões, ele está fazendo. Então houve uma grande distribuição de renda, mas não foi para a população, foi para o sistema político que colocou seus representantes nessas pequenas cidades e tem seus representantes. E os representantes repassam dinheiro do contribuinte e o contribuinte está simplesmente sem entender por que lhe falta uma escola, por que lhe falta um transporte, por que lhe falta um esparadrapo, por que falta um remédio para uma dor flex, anestesia. Não existe nos pequenos hospitais, nos pequenos lugares. Um posto de saúde não tem um profissional capacitado. Por que não tem? Porque todos nós aceitamos esse analgésico de ficarmos, não, isso é público. É por isso que está assim, é público. Não. Essa educação de dinheiro público é uma forma, um gatilho de enganar todos nós. Houve sim essa distribuição que eu acabei de falar, mas devia ser com o povo, não com os representantes para sufocar esse povo. Na República, a República em si, ela é um berço, é uma fonte, um buraco negro de corrupção, de lama. Tudo que cai nela se corrompe. Tudo. Está todo mundo ligado com a lama, com a corrupção. Está todo mundo ligado com o dinheiro do contribuinte. Todo mundo é ladrão.
Essa é a palavra que pesa, mas essa é a realidade. Eles podem usar apropriação indébita de recursos não reconhecidos, que são coisas bonitas de se falar. Apropriação indébita de recursos não reconhecidos, né? Sobra de recursos que houve um abastecimento, então essa sobra de recursos ela volta à sua origem para que possa ser somada a outros valores, para que possa ser assistido outras pessoas mais necessitadas em outras regiões. Então são palavras bonitas, mas a verdade é roubo, é assalto. Nós estamos pisando numa lama de corrupção. Nós estamos vivendo esse momento e todos nós estamos simplesmente calados. Por quê? Porque não sabemos, de forma nenhuma, reconhecer o enganador. Não sabemos reconhecer. Mas é fácil reconhecer o enganador. Muito fácil. Promessas que está na forma incabível. Incabível. É simples. Olha, eu vou ser candidato a deputado federal, deputado estadual, vereador, e eu vou lutar para que a educação seja melhor. Canalha, mentiroso. As pessoas lutam, as pessoas vão ser candidato para legislar por causa que possa beneficiar ao povo, ao local. Como nós não temos um sistema partidário local, né, que é provincial, vamos dizer assim, então fica mais difícil, muito mais difícil. Isso é história que uma pessoa dessa me contando, eu vou simplesmente fechar os olhos e dormir, porque é assim que você tem que estar quando uma pessoa dessa conversar com você. Nosso sistema político, desde que conhecemos, desde 85 para cá, que mudou todo o sistema, onde os líderes de partidos eles se reúnem e decidem por 30, 40 deputados, onde os deputados não têm mais uma voz ativa e dizem assim, não, vamos votar livremente, eu voto, fulano de tal vota. Não, o líder simplesmente se reúne, se não se reunir, simplesmente chega e faz um acordo com o presidente da casa e pronto, acabou. Cadê a força? A força política, a força do povo, a Casa dos Representantes termina no líder, cara. Termina nesse comportamento. Então, quando nós encontramos pessoas que saem candidatas que dizem que vai lutar pela educação, lutar por isso, não acredite, porque depende de muitas coisas. Depende de muitas coisas. Não há como você ter como referência a fala da pessoa. A pessoa vai legislar, por via, se não fizer o que tem que fazer, 4 anos depois, não caia na mesma lábia de novamente colocar esse elemento num cargo letivo. Não faça isso. Pode ser parente. Não, você não fez nada. E a democracia é coletiva, não tem nada a ver com coisa individual. É coletiva. O Estado de Direito é coletivo. Não há como você haver hoje, provavelmente está havendo. Né? E está havendo uma forma. Às vezes você se pergunta por que as coisas estão acontecendo. Por que o crime está tendo muito mais evidência na forma de ser amparado do que o próprio cidadão. Aí nós vamos conversar sobre esse assunto, mas na realidade é o que nós estamos vendo. Todo modo, e é o pior que o modo político, quando eu citei no outro programa, o modo político, era justamente o acordo entre dois poderes, um que nasceu e ele está se fatiando, nasceu em 85, que já estava trabalhando nisso, mas eu nasci em 85, até a data de hoje, e sobre isso, com a liberdade da ação criminal, surgiu o criminoso que tomou o canto daquele pobre traficante que estava ali de pé descalço hoje. Não, alguns andam de mansão, de carro importado, de cordão de ouro, investem em cantores. Então é outro nível, né? E o que nós estamos vendo hoje é justamente outro nível de político, tá? Outro nível de político. Calam-se diante e o povo é simplesmente aquele
aquele objeto ou seu animal de pelúcia ou de estimação, para quando ele achar que tem que ser, ele diz, não, o povo está comigo e eu vou sair candidato e o povo vota. E deveria ser o contrário. O instrumento de movimento de tirar o representante democrático é temporário, quem tira é o povo. É só preciso ter um pouquinho de raciocínio, abrir um pouco a mente, que as coisas mudam. Um abraço a todos, até mais.